Muito bom dia para você. Hoje é dia 19 de setembro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como poderá governar a igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para que não acontecer, ofuscado pela vaidade, venha cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida, nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com a consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Diáconos sejam maridos de uma só mulher, e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, e aqui a palavra ela nos traz várias exortações, mas essas exortações têm a sua centralidade na igreja doméstica. Antes de estar a serviço do reino, é preciso que nós estejamos a serviço em casa. É preciso que o nosso testemunho comece na igreja doméstica, que é a nossa casa. Aqui ele traz um direcionamento, uma exortação, orientações para que as pessoas escolhidas para o ministério do diaconato, para o ministério episcopal, que sejam pessoas de uma só mulher, que eles vivam aquilo que eles pregam. Que não sejam recém-convertidos para não correr o risco de cair no mesmo pecado que o demônio, que é a vaidade, de acreditar que é sobre si, sobre merecimento, sobre o que eu posso, sobre o que eu faço e aconteça, de querer ser como Deus e na verdade achar que são por suas próprias forças, mas de saber que é um servo a serviço do reino dos céus. E isso precisa começar em casa. É preciso que tenha uma boa moral diante das pessoas, para que não corra o risco depois de ser apontado, de ser julgado, de as pessoas dizerem, não, mas você fala sobre isso, mas você não vive isso. E às vezes, a gente ainda vê situações como essa acontecerem. Pessoas que usam o nome de Deus, falam em nome de Deus, usam da palavra, mas exatamente para que elas possam esconder muitas coisas daquelas que elas ainda fazem nesse mundo. E aqui a gente precisa lembrar exatamente sobre essa igreja chamada família que a gente precisa cuidar. Ele dá um conselho, tanto em relação dos esposos para com as esposas, e das esposas para com seus esposos, como bem dos pais para com seus filhos. Que eles sejam criados e doutrinados. E principalmente, no final ele fala uma frase muito central, que se faça tudo isso para que tenha como ele falar da verdade de Jesus. Porque primeiro ele vive aquilo que prega, para que depois ele possa pregar. Então que nós estejamos atentos sobre a igreja doméstica, sobre as nossas casas. Às vezes no nosso ministério as pessoas dizem, reza por mim, rezo. Não sei o que, rezo. Mas não se esqueça de rezar pela sua casa, pela conversão da sua casa, a começar por mim, a começar pelos meus e posteriormente a gente pede pelos irmãos, porque a igreja ela começa aqui, nos que estão próximos de mim e depois naqueles que vão aparecendo no caminho e que o Senhor coloca para que de alguma forma possa lhe bem servir a serviço do reino dos céus. Que Deus abençoe.